E deixa eu começar com um disclaimer. Essa última tela da aula passada vai, por enquanto, ficar suspensa aqui mesmo, sem continuar com propaganda enganosa. Eu apenas apresentei os ciclos, afirmo que esses ciclos geram um grupo de Chau da Grassmanniana, mas de ontem para hoje eu fiquei muitíssimo mais motivado com as contas que o Nivaldo me ensinou a fazer, que levaram um número que eu achei gracioso e que tem a ver. Então, essa é a última frase que diz respeito à aula anterior. É um fato. Pela receita geral do grupo de Chau da John Grassmanniana, no caso específico de retas em P3, são esses os geradores. A gente volta algum dia, talvez, a brincar com isso aqui. Mas deixa entrar pelo que me motivou mais nas últimas 48 horas, ou sei lá quanto aí, porque foi quase non-stop. Fala um pouco sobre variações, sobre excesso, um pouco do que a gente já começou a falar aqui. Eu tenho a impressão que já apresentei um pouco sobre isso. E, na verdade, isso aqui vai ser um passeio transversal desse trabalho de 8 anos atrás, que tem um apêndice devido ao Steve. Era para ter sido um trabalho conjunto e ele não quis. Enfim. Então, o que é interseção excedentária? Eu acho que eu já fiz isso aqui para vocês, né? Você pega um par de curvas, Bezout diz o que é a interseção desse par de curvas, e se A vezes B, se não tiver componente em comum. Mas digamos que apareça um componente em comum, então que o A seja A' vezes C, o B seja B' vezes C, e C é C de componente em comum, com A' e B' sem fator comum agora. Aí você pode perceber que a interseção de A' e B', tá? Se você desenvolver, o A' é A menos C, o B' é B menos C, você expande isso aqui, aí você reencontra na expressão o que era o número de Bezout, que é quando não tem componente em comum, e você interpreta o menos que está aí daí para frente como sendo o que a componente em comum está absorvendo do A vezes B pontos. Tá? Então, isso é que se chama interseção residual, no caso em que apareça uma componente excedentária. Então, o assunto da aula de hoje é soluções residuais em uma situação em que você, em princípio, espera um número finito de soluções, mas, por azar ou por sorte, você impôs ou está numa situação em que aparece uma coisa de dimensão positiva no lugar dos zeros, aí você se pergunta, olha, essa coisa positiva está sumindo com quantos dos pontos discretos que a gente tinha antes? Esse tipo de conta que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, no caso específico de curvas planas, a gente interpreta essa componente excedentária da interseção como absorvendo a diferença para o número de Bezout, que é esse tanto aqui de pontos. Um pouco mais geralmente, pega 3 superfícies quádricas, não tem uma reta em comum. Só para exemplo. Tá? Aí você pode se perguntar quantos pontos isolados adicionais você diria esperar. Porque se tiver 3 quádricas, Bezout diz que você vai ter 8 pontos de interseção. Mas se as 3 quádricas já contêm uma reta, você pode se perguntar, daqueles 8 pontos que a gente tinha, será que necessariamente uns tantos foram absorvidos pelas retas e ficaram menos como interseções isoladas? Então, vamos fazer essa continha, primeiro, ad hoc, usando que a gente tem aqui quádricas. Aí você supõe que uma delas é irredutível, então é isomorfa P1 cartesiano P1, mergulhada por Segre, em P3. E as outras duas vão cortar nessa quádrica uma curva de bigrau 2,2. Tá? Se fizer a interseção de uma superfície de grau M
uma quádrica imagem por Segre de P1 cartesiano P1, a imagem inversa aqui, tá, vai ser uma coisa de bigrau MM. Você pega uma hipersuperfície, uma superfície de grau M. Então, no caso aqui, é 2, 2. Se você supuser que tem uma reta em comum, ela é ou vertical ou horizontal. Então, digamos que é horizontal. Vertical horizontal significando P1 vezes um ponto ou um ponto vezes P1. Tá? Essa figurinha que a gente faz assim, P1 cartesiano P1. Então, eu chamei de reta horizontal P1 cartesiano zero. Então, eu estou supondo que essa reta P1 cartesiano zero, mergulhada por Segre, está também em Q1 e em Q2. Tá? O que é que aparece como interseção residual? Ai, meu Deus. Foi de cima que caiu? Ao vento que empurrou? É. Esse negócio do meio? A do meio, não. Essa outra aí está aberta. Essa outra que está aberta, teoricamente, deveria. Cuidado com a mão aí nesse negócio. Jesus. É. Mas é bom travar, senão vai abrir de novo. Ela Então, a gravação continuou e registramos um quase acidente que não aconteceu. Só para explicar para a posteridade. Ainda não aconteceu o acidente. Eu sugiro que não mexa aí, trave para evitar. Bota aí. Não faz isso. Não faz isso, Juliano. Juliana, comerás o pão com o suor da sua testa. Deixe-se em paz aí. Ah, pode ter sido a internet que caiu. Não, mas pode ser apenas a coisa interna aqui da seção do Ubuntu ter desligado da hospedeira. Pode ser isso. Hã? Acho que não. Então, cada uma das quádricas corta uma curva de bigrau 2, 2. Tá? Então, como ambas têm um H aqui dentro, você pode subtrair fora esse H e ver que o que você fica agora é com uma curva de bigrau 1, 2. Você tinha 2, 2, subtraiu a comum, que era 1, 0. Aí ficou com bigrau 1, 2. Isso a gente se reconhece como a Twisted Cube. Isso, pelo mergulho de Segre que a gente tem aqui, vai bater na Twisted Cube em P3, que não é interseção completa. Você vê que aqui você pegou duas quádricas que contêm uma reta em comum, residual dessa interseção é a Twisted Cube, que aparece aqui com classe como divisor de Cartier, H mais 2G, nessa terceira quádrica rigidificada, fixa, P1 cartesiano P1. Estou trazendo a interseção para esse P1 cartesiano P1. E agora, em P1 cartesiano P1, dois divisores de Cartier desse jeito se cortam fazendo o produto como classe de Chern. Então, você quadra isso, H2 é 0, porque você está fazendo interseção de duas horizontais, elas são disjuntas. Tá? Analogamente, o V2 é 0, sobra apenas o termo cruzado, e com isso você vê que os 8 pontos que a gente tinha com a interseção das três quádricas
tá? Fica apenas 4 residuais, isso é esperado, tá? E sendo os outros 4 interpretados como engolidos pela componente comum. Então, o que era o H? O H era horizontal, o V é vertical. Né? Então, tanto Q1 como Q2 intersectam P1 cartesiano P1 numa curva de bigrau 2, 2, que é 2 vezes horizontal, mais 2 vezes vertical, com os geradores do pique, os geradores em codimensão 1. Uma coisa. Tá? Aí a interseção de 2 twisted cubics dentro da mesma quádrica, tá certo? E ambas residuais a uma reta no mesmo sistema, porque em princípio você podia ter 1, 2 e 2, 1. Aí a contra-interseção é diferente, em princípio. Okay? Acho que só dá 1, né? Vai dar ou é 2, sei lá. Se fizer A mais 2B vezes 2A mais B, não é a mesma conta. Você poderia ter twisted cubics na quádrica, mas uma residual de uma reta no sistema, outra residual no outro sistema, então não é a mesma reta em comum residual. A interseção, a conta ia ser ligeiramente diferente desse quadro que apareceu aqui. Tá? Aí, o resumo da ópera é esse. A gente entende que essa reta é sedentária e engoliu 4 dos 8 pontos de interseção que a gente tinha por Bezout. Então, esse é o tema geral que a gente vai querer generalizar um pouco. Então, pega agora 3 superfícies gerais que se cortam ao longo de uma curva e mais sei lá quantos isolados, pontos isolados. Φ finito, pontos isolados. Tá? A gente gostaria de encontrar a relação entre os graus dessas 3 superfícies e esses invariantes numéricos que apareceram aí na frente. O número finito de pontos a calcular, se possível, relacionar isso com invariantes numéricos da própria curva C que apareceu. Invariante numérico de uma curva mergulhada, quer dizer, invariante numérico absoluto de curva só tem o gênero, que eu lembre. Tá? Para a curva mergulhada, você tem o grau também. Em princípio, você gostaria de ter uma fórmula que envolva o gênero, o grau e mais o D1, D2, D3, e daí expressar, se possível, o φ finito. Tá? Esse aqui é o plano. Então, vamos fazer o caso, digamos assim, banal. Banal porque eu achei banal porque deu para fazer a conta facilzinho. Não significa que é banal em absoluto, não. Tá? Então, pega uma curva lisa, grau D e gênero G. Então, a gente está com 3 superfícies que se cortam numa curva com esses invariantes numéricos. A gente gostaria de relacionar os números que aparecem aqui com esse φ, que, se possível, a gente gostaria de calcular, que é o número de pontos isolados. Pode ser. Estou pegando o Q. C vai ser uma curva lisa, conexa e irredutível. Tá? Então, tem os graus D1, D2, D3, tem o grau D da curva, tem o gênero G, e com isso a gente gostaria que aparecesse uma fórmula para φ. Então, como é que a gente faz isso? Com a caixa de ferramentas que a gente construiu até a aula passada. Então, você vai olhar essas superfícies como dadas por seções de fibrados. Uma superfície de grau D é uma seção global do fibrado O de D, aqueles O's canônicos, enfim, que vem do tautológico de P3. Tá? Então, esse OD1 aqui é o fibrado em retas cujas seções são as superfícies de grau D1, analogamente D2 e D3. Então, você pegar S1, S2, S3 é pegar uma seção dessa soma direta. Uma seção dessa soma direta é só escolher uma
uma superfície D1, D2, D3. As três juntas dão uma seção desse fibrado já decomposto bonitinho aqui como soma de line bundles, que para fins de classe Chern é sempre possível fazer. Tá? Mas aqui já é mesmo, já é dado assim. Tá? Então, por exemplo, quem é a classe Chern top de E? Produto das três. Tá? Produto das três, então vai ficar D1, D2, D3, que é Bezout. É o que você espera. Tá? Aí você olha o que a gente chama de co-seção, que é o mapa dual. Uma seção é o quê? É o mapa do fibrado trivial O no fibrado em que você está pegando a seção. Então, vai de O em E. Você dualiza isso, você vai estar com um mapa de módulos, né, de fechos de módulos, que vem do dual de E para o fecho estrutural. A imagem de um homo de módulos no fecho estrutural é ideal. Que ideal é esse? É o ideal onde a seção se anula. Tá? Isso segue direta definição. Então, a imagem do que eu chamo de co-seção, que significa pegar a seção e dualizar, é o ideal dos zeros da seção que eu chamei de sigma aqui. Então, a sigma é equação de F1, equação de S2, equação de S3. Você pensa nisso aí como definindo um mapa de feixes, dualiza. A imagem aqui é o ideal dos zeros dessa seção. Que, se forem gerais, são D1 vezes D2 vezes D3 pontos isolados. Tá? Mas a gente está supondo agora que não é geral. No lugar dos zeros, eu vou supor que se decompõe como união esquemática disjunta, em que uma parte é uma curva e outra parte é finita que a gente quer avaliar, calcular. Então, união esquemática corresponde à interseção dos ideais. Mas como eu estou supondo que é disjunta, significa que esses dois ideais aqui, fechos de ideais, eles são comaximais. E para ideais comaximais, a interseção é igual ao produto. Tá? Aquela continha tipo resto chinês. Né? Então, isso aqui é a imagem da co-seção. Tá? Só para lembrar. O ideal dos zeros é produto de dois ideais. Esses dois ideais aqui são comaximais. Aí você explode esse ideal, significa explode a curva correspondente a esse ideal. Então, ele vai ter um mapa da explosão para P3. Todo mundo sabe como é que faz essa explosão aqui? Como é que você explode uma curva? Então, essa aí está facilzinha. Você pega geradores, tá? E olha para o mapa racional, que vai de P3, no Pn das tantas, em que você põe os seus geradores como coordenadas. Vai ser um mapa racional, porque, de repente, isso aí pode se anular e se anula exatamente onde os pontos do suporte do ideal. Ok? Então, isso é um mapa racional, mas que você pode pegar o fecho do gráfico. O fecho do gráfico é a explosão. Não, não tem problema nenhum isso ainda. Você pode fazer até afim e colar. Aí some o lance dos graus. Tá? Você pega um aberto afim de P3, se você quiser. Pegue 200 geradores do ideal da curva e faz um mapa para P199. Para P199. E essas coisas colam e o resultado é a explosão. Quando a curva é interseção completa local e tal, aí aparecem expressões mais simples para isso, mas não é relevante aqui, tá? No caso. Então, a gente faz a explosão. Tá? Aí aparece um divisor excepcional. Que, como eu estou supondo que eu tenho uma curva lisa, esse divisor excepcional é a projetivização do fibrado normal da curva. Tá? Você tem a curva mergulhada em P3, ela tem um fibrado normal de posto 2, que a codimensão é 2. Você projetiviza esse fibrado vetorial normal
Você fica com P1 fibrado sobre a curva. Tá? Tem dimensão 2, que é o que você precisa para ter um divisor no P3 til. Tá? É o divisor excepcional, como se costuma chamar. Aí você pega aquela sobrejeção que apresenta, lembra? O ideal dos zeros aparecia como imagem de uma sobrejeção assim. Aí você faz o pullback dessa sobrejeção, pullback de sobrejeção continua sobrejeção, né? Que tensorial é exato à direita, tá certo? Então, você fica fazendo pullback com a imagem no fecho estrutural agora do P3 til, com o ideal lá em cima, tá? É o transformado total dos zeros que você tinha embaixo. O ideal que você tinha embaixo, vê o que ele gera em cima. Como embaixo era a seção, era a imagem da coseção, em cima continua sendo imagem da nova coseção, que agora está lá em cima. Tá? Então, a imagem é a imagem do ideal do pullback dos zeros. Faz o pullback dos zeros, é o transformado o transformado total. Você pega os zeros, que é dado por equações embaixo, pega as mesmas equações, joga nos anéis em cima e vê o ideal que gera lá. Esse é o pullback dos zeros. Tá? Então, a gente tem essa sobrejeção aqui. O que era produto continua produto. Tá? E essa parte finita, como a gente está supondo que é disjunta, você pode até imaginar, é o mesmo ideal para todos os efeitos. Porque vai estar... Só conta aí a parte que é disjunta do excepcional, porque são coisas disjuntas. Tá? Então, você pode contar o F em cima. Tá? Se você der um jeito de isolar. Como é que eu vou isolar? Ora, esse fator que apareceu aqui, que era o ideal da curva embaixo, quando você vai para o blow-up, ele vira o ideal de um divisor. Divisor não é uma equação local. Você pode fatorar fora. Tá? Pode fatorar fora essa equação local que está aparecendo nesse produto aqui. Então, esse produto, isso aqui vai principaliza, o ideal da curva vira principal em cada anel de coordenadas lá em cima. Aí você pode dividir por esse gerador. E com isso você isola. Tá vendo? Isso aqui, o que aparece aqui é o ideal do divisor excepcional, que é a notação mais habitual para o ideal gerado pela curva, que é o centro de explosão, em cima. E o IF é perfeitamente lícito se você continuar mantendo a mesma nomenclatura. Porque, como fecho, isso aí não mudou nada. Onde ele era 1 embaixo, continua 1 em cima. Onde ele tem um suporte embaixo, continua com o suporte idêntico em cima, que está na parte do blow-up, fora do centro de explosão, que é um isomorfismo. Tá? Então, a contagem que você queria fazer embaixo, você pode fazer em cima. E agora, o truque, isso aqui não é um produto de ideais, isso aqui está contido, por exemplo, dentro desse ideal, que está no fecho estrutural. Então, você pode imaginar esta coisa aqui como sendo uma nova coseção dual de seção. Seção vai o quê? Vai do O no seu fibrado vetorial. Você dualiza, fica ao contrário. Aqui eu comecei escrevendo ao contrário. Mas nada me impede de ver isso aqui como a coseção dual de quem? De uma seção disso aqui dualizado. Do mesmo jeito que apareceu o E dual aqui no começo da história, aparece o pullback do E dual aqui. E aqui, essa tensorização pelo divisor excepcional é o lance de cortar o fator comum. É isso que está sendo feito. Okay? Então, a gente ganha uma seção desse fibrado. Veja, daqui para aqui eu dualizei. Então, o E vira menos E. O que era coseção fica ao contrário. Né? O mapa vem daqui para aqui,
Quando você dualiza, vai ao contrário. Dual de trivial mantém o trivial, você ganha uma seção e um fibrado de posto 3, só que twisted por um line bundle, que é o ideal invertível do difusor excepcional. Tá? Então, precisa calcular agora a terceira classe de Chern disso aqui. Tá? Porque isso aqui tem posto 3. Tá? Os zeros dessa seção, pela construção que você está vendo aqui em cima, os zeros é a parte finita. Tá? É simplesmente a parte finita. Tá? E assim que foi feita a conta na Grassmanniana, aquela Grassmanniana lá e tal. É exatamente esse o roteiro que está escrito aqui. Sendo que aqui eu estou fazendo com classes de Chern tradicionais, enquanto que no tremendo programa que o menino aí fez usando bot. Tá? Foi tudo feito usando bot. Então, tem umas frações que ocupam a tela inteira. Você tem umas 180 dessas, ou sei lá quantas, que quando você soma, cancela tudo e fica o número inteiro positivo, que é o número procurado aí. Isso é mágico. E a gente vai se divertir com os detalhes disso algum dia, para entender os detalhes. Então, o esquema de zeros daquela seção sigma-til é a parte finita. Então, a gente está exatamente na situação em que tem zeros de um fibrado que estão com a dimensão correta. É um fibrado de posto 3, em P3, til. Então, okay? Você espera de uma seção como essa que tenha com a dimensão 3 de zero, ou seja, que seja finito, e é o que a gente está supondo. Então, vale a fórmula que iguala o grau dessa coisa finita aqui com a terceira classe de Chern desse produto tensorial de fibrados que está escrito aqui. Aí, usando aqui na Splitting Principle, tal, você vê que aparece uma formulazinha bacaninha para a terceira classe de Chern desse fibrado torcido, que é a terceira disso, menos, esse menos aqui vezes a segunda, mais o quadrado vezes a primeira, menos, que é o cubo desse aqui, esse menos é 3. Isso aqui tudo interpretado como divisor de Cartier. Tá? Isso aqui é uma conta que você faz na mão agora, se quiser. Você calcula a imagem direta, a parte que tem o divisor excepcional puro está contraindo a dimensão, contrair a dimensão vai a zero. Tá? Aqui você está na dimensão justa para ir sobre o centro de explosão. Né? Você cai de duas dimensões, então fica a dimensão de uma curva, que é a base do centro de explosão. Isso aqui é uma coisa que se calcula, e isso aqui vai dar essa auto-interseção, se calcula com o normal da curva, como a gente vai aprender a fazer. Então, tem fórmulas para calcular isso aqui tudo, e usando essas fórmulas, resulta essa expressão aqui. Tá? Como é que aparece o G? O G aparece porque, para o cálculo dessas autointerseções, você tem que fazer as contas no projetivizado do fibrado normal. Tá? Esse fibrado normal vive numa sequência exata, tangente, tangente, normal. Então, o normal, você vê que entre os invariantes numéricos dele, vai vir o grau do tangente da curva, que é onde entra o G. Okay? Então, você olha para a sequência que define o normal, que é tangente, tangente normal, esse G que apareceu aqui na fórmula é proveniente da manipulação, tá, com as classes de Segre, tá certo? Desse fibrado vetorial N, que é o normal da curva. Isso aqui, quem tiver curiosidade, eu posso fazer mais detalhes outro dia. E aí você está fazendo a superfície de ator. Isso. Aí você tem uma coisa geral. Você sempre vai olhar para essa parte que é o excesso, fazer o blow-up. Isso. E aí você vai olhar para... Aí virou o divisor, cancela. Né? Agora precisa garantir que as hipóteses de disjunção são válidas. Então ainda tem mais uns 10 minutinhos de aula, eu faço isso. Da parte finita e da parte... Exatamente. Exatamente. A gente está caminhando para essa discussão agora.
Sim, porque deu finito. Veja, você está explodindo uma curva lisa em P3. Então, aquele P3 fio que apareceu é uma variedade lisa, em particular com a Macaulay. Em particular, se você tem zeros, que na prática é pegar três funções que ocorrem em um número finito, quer dizer, na codimensão correta, isso aí é uma sequência regular. Então, a seção que você pegou é seguramente uma seção regular. E outra coisa, aí está usando a curva conexa. A curva é conexa. Na verdade, isso não entra aqui, não. Se tivesse várias componentes conexas, vai tirando. O que você tirou desse negócio sai igual. Digamos assim, sai automático da conta. Né? É como se estivesse explodindo uma e transformar distrito da outra é a mesma coisa que transformar total por causa da disjunção. Geral, você fica gostando dessa classe de série Do cone normal. É o que vai aparecer na próxima fórmula. Tá? Então, tudo que vem antes, mas eu vivo só essa parte que depende do problema. isso. Então, se você voltar ao caso das três quádricas, substitui aqui. A gente sabe que o gênero é 0 e o grau é 1, né? Para tentar estava se pondo uma reta e coisa e tal. Você substitui essas coisas aqui, vai achar o que tem que achar mesmo, sem surpresas. Tá? Então, generalizar isso aí. Tá? Generalizar por generalizar. Isso aqui aparece como pergunta interessante no outro contexto. Pega uma variedade de dimensão n e um fibrado de mesmo posto. Está cansado de ver isso? Você pega uma variedade de fibrado tangente. As seções do tangente ou do tangente torcido é o que se chama de foliação de curvas. Você pegar o cotangente torcido, você está olhando para foliações de com a dimensão 1, formas diferenciais. E aí você está querendo fazer a brincadeira de estimar os zeros, as singularidades dessas coisas. Isso aqui tudo englobado nessa discussão. A variedade de dimensão n e um fibrado posto igual à dimensão da base. A seção geral daí você espera que seja discreto os zeros. Aí não tem novidade, você conta esses zeros calculando a classe Chern top do fibrado. Tá? O que a gente quer é fazer as contas supondo que tem um excesso, no caso geral. Então, é um pouco de repeteco do que foi para trás, só que agora com um pouco mais de abstração e cuidando de umas coisas técnicas com mais cuidado também. Tá? Vamos pegar uma seção global. Vamos supor, por enquanto é tudo hipótese, que o esquema de zeros é do jeito que a gente sabe trabalhar, quer dizer, união disjunta. Confessar do próprio C, que não precisa ser mais uma curva. Na verdade, aqui, esse C não precisava nem ter dimensão positiva. Você tem os zeros, separa um pedaço que é disjunto de outro pedaço finito. Tá? Aí, sabendo de um, como é que você relaciona para calcular o do outro? É igualzinho como a gente fez ainda agora. Né? Igualzinho. A gente tem uma fórmula. O termo dominante é esse, e você corrige pegando as classes de Chern intermediária e capeando contra as classes de Segre desse C que foi separado aqui. Tudo que eu quero dizer é que seja fechado, próprio. Tá? Aí aparecem as classes de Segre de um subesquema no esquemão geral X, que eu vou dizer daqui a pouco o que é. Não tem problema nenhum, eu posso adiantar desde já. É o cone normal. Você vai olhar para... A classe Segre que a gente calculou, a gente pegava tipo uma classe hiperplana lá em cima, pegava iterados dela e pegava a imagem direta disso aqui para baixo. Quando você tem um cone, você pode fazer a mesma coisa. Se tiver um cone, você pode projetivizar, aparece um O1, tá? Porque você está pegando o proje de uma álgebra graduada, aparece um O1, esse O1 é um divisor de Cartier, você pode pegar iterações dele, primeira classe de Chern, e jogar para baixo
Isso é a classe de Segre do C em X. É a definição do Fulton, como eu vou dar detalhes em instantes. Então, o que você vai fazer como antes? Você explode ao longo do que você quer desprezar. Despreza isso, o que é que sobra? Tá? Qualquer coisa. Ser qualquer coisa. Próprio. Então, quando você tem um fechado próprio no ambiente, o cone normal tem essa propriedade de ter dimensão igual ao do ambiente. Uma coisa estranha, mas é fato. Você projetiviza, ganha um divisor de Cartier lá em cima, pega iterados e pega imagem direta disso aí para baixo. São as classes de Segre. O que a gente vê é caso particular disso. A gente está projetivizando o cone normal desse fechado em X. O que é esse cone normal? É um fechado, tem um ideal. Aí você pode olhar para o del graduado O em grau 0. Em grau 1 você põe I módulo I ao quadrado. Em grau 2 você põe I2 módulo I ao cubo e assim por diante. Se o I for gerado por uma sequência regular localmente, isso aí, na verdade, é uma álgebra simétrica. É a álgebra simétrica do fibrado normal. Tá? Mas, em geral, você tem um cone normal. Que é O mais I módulo I2, mais I2 módulo I3, I3 módulo I4, assim por diante. Isso é a mesma coisa que a álgebra simétrica de I módulo I ao quadrado, quando I é gerado localmente por uma sequência regular. Então, você ganha, como a gente... O mesmo diagrama de antes, você ganha uma seção do fibrado torcido pelo excepcional, e pelo mesmo motivo de antes, se anula exatamente na parte finita. É igualzinho o que tem antes. O fechado, que você diz, ó, se anula aqui, está sendo explodido, então lá em cima vai aparecer a equação do ideal excepcional, como antes, que você fatora exatamente como foi feito antes, sem surpresa. Então, o grau dessa parte finita é a classe Chern top, que você expande, e as imagens diretas dessas iterações do excepcional é a classe Segre, a menos de sinal, aí tem que normalizar e ver para bater no sinal certo. Eu me atrapalho sempre com esse sinal. Mas tem uma receita para ele, é só seguir. Tá? Quer dizer, essa igualdade aqui é simplesmente usar o splitting principle. Você escreve o E como a soma de line bundles, faz tensorial um novo line bundle, aí pergunta quem é as classes de Chern aqui, e aí aparece uma fórmula assim. Tá? E para aparecer a classe de Segre, como eu falei, você vai para a definição dessas classes de Segre, como o Fulton faz. Aí está isso, é o livro do Fulton, o lugar onde está definido cone, classe de Segre, de X em Y, imagem direta, do O1, enfim. É uma coisa técnica aí que não tem muita surpresa, nem eu posso ilustrar muito mais, além da definição. Tá? Mas essas classes de Segre, digamos assim, são os pilares da teoria de interseção do Fulton. Tudo é feito com isso. Em particular, a gente já fez classe de Chern usando um caso particular disso aqui também, as classes de Segre. Agora, você não quer um teorema com hipóteses que só vale do conjunto vazio. Né? É natural se perguntar com que frequência valem as hipóteses sobre os zeros da seção. É só você pegar uma coisa ampla, torcer suficientemente e vai acontecer. É isso que eu vou mais ou menos discorrer para dar um sabor da tecnicalidade principal dessa história. Então, tem um teorema. Pega uma variedade projetiva lisa. Pega um fibrado vetorial de posto igual à dimensão.
E aí você pega tipo o O1 do PN. Pega um line bundle amplo. Amplo significa que é pullback da classe hiperplana de um PN conveniente. Tá? Escolha uma boa família de subesquemas fechados que você quer forçar no lugar de zeros. Tem sido uma reta, poderia ter sido uma curva de grau D, variando em família. A família pode ter um membro só. Tá? Mas aqui fica interessante você chegar e pegar mais geral, em que você pode pegar membros para variar uma família. Aí você tem seções de um fibrado. Aí você pode se perguntar, quando é que eu vou ter uma seção aqui que se anula em algum membro da família que estou deixando variar aqui? Dá para dizer alguma coisa? Dá. Tá. É isso que a gente vai fazer. Daqui a pouco eu explico o que é uma boa família. É a gente de bem. Isso. Boas famílias são aquelas para as quais o que você precisa funciona. Se você é funcional, o que você quer de uma família? Precisa minimamente funcional. Então, o amplo você usa para torcer o seu fibrado. E o que a gente vai querer responder é sobre seções não do E original, que eu posso ser incapaz... É aquela coisa que acontece tipo com o problema de Hilbert, lembra? Para grau baixo, você não tem muita regularidade. A partir de certo grau, o esperado acontece. É uma coisa semelhante aqui, inclusive porque tem um problema de Hilbert rolando em background aqui na história também. Tá? Você torce o E, pega a sua família de seções globais do torcido, esse PN amarelo aqui, e vamos para a brincadeira de olhar para as seções cujo esquema de zeros contém algum membro da boa família que eu estou impondo aqui. Tá? Aí você pode chegar, dispensar o C, projetar o XI e se perguntar qual o grau da variedade das seções desse fibrado torcido cujos zeros contêm algum membro da família que foi prefixada. É isso que eu quero calcular. Tá? Então, você pega D suficientemente grande, essa correspondência aqui, veja, aqui eu estou pegando tipicamente um membro da família, uma seção, e pedindo que essa seção se anule nesse membro. Aí você projeta a coordenada em que você pegou as seções. Claro que você está pegando seções aqui menos fator constante, porque não interessa a minha seção nula, e você pegar duas seções proporcionais, os zeros são exatamente os mesmos. Tá? Então, com essas hipóteses, você pega D suficientemente grande, essa correspondência aqui, ou melhor, já é a imagem, tá, em PN, tem a dimensão esperada. A dimensão esperada deve ser essa aqui. Como é que eu estou lendo isso aqui? N é o total de seções que a gente tem aqui. Tá? E isso que está escrito aqui, se você parar para pensar um pouquinho, é o número de condições lineares impostas para que uma seção se anule no membro de W. Tá? Faz sentido isso que eu falei. Então, pensa na coisa clássica. Eu tenho uma hipersuperfície e uma reta. Quantas condições a hipersuperfície vai ter que satisfazer para conter essa reta? Você vê que vai ter o número correto de condições é o quê? A interseção vão ser dois pontos distintos. Se você quiser que tenha um ponto a mais, vai estar inteiramente contida. Então, são D mais uma condições, nesse exemplo que eu falei. Em geral, quem controla o número de condições é o problema de Hilbert. Isso aqui. Tá? E o grau, que isso aqui é uma coisa que vive em PN. Tá? Então, ele diz qual é a dimensão esperada. Você pode perguntar agora qual é o grau.
E o grau é dado por um polinômio em D. É dado por um polinômio em D, para D suficientemente grande. E o grau desse polinômio em D pode ser estimado n vezes a dimensão da família. Isso aqui é importante por quê? Porque isso aqui permite calcular explicitamente esse polinômio, desde que você saiba calcular o número para o número suficiente de valores, que é o que determina um polinômio. Um polinômio de grau tanto, se você souber tanto mais um valores, ele está completamente determinado por interpolação do Lagrange. Tá? Estou falando nada estou juntando as obviedades aqui. Certo? Então, isso aqui permite fazer muitas brincadeiras que a gente acha muito interessante. Tem muita coisa de geometria clássica que se enuncia. Sendo pequenininho também. N é a dimensão do ambiente, que é o oposto do fibrado. Tá? Então, tipicamente, você poderia estar se perguntando foliações de grau D em PN. Você está pegando o TPN e torcendo por D ou é por D-1. Nunca lembro certo o que é esse negócio aí. Tá? O que é que você pode dizer sobre a subfamília dessas foliações, que normalmente você espera que tenha um número finito, dn mais dn-1, não sei o que lá, de singularidades isoladas. Tá? Mas se sair, se anular, digamos, numa reta, o que é que sobra de singularidades isoladas? Está contido aqui na história. Pelo menos para D suficientemente grande. O que é que são as boas famílias? Família significa pegar coisas dentro do esquema de Hilbert. Quem nunca viu o esquema de Hilbert também vai aprender comigo aqui agora. Mas é maneira de chegar e falar em família de subesquemas. A geometria algébrica tem essa coisa oligofrênica que funciona. Né? O povo por aí não pode falar no conjunto dos conjuntos. Para conjunto dos subconjuntos, ferrou. Tá? Mas o esquema dos subesquemas você pode falar, sim. E dá um novo esquema. Seu esquema dos subesquemas, de um esquema fixo. Então, você pega uma subvariedade do chamado esquema de Hilbert de PN. Então, você vai dizer que essa... Não. Isso é o que a gente chama de uma família. Um bocado de subesquema. Com invariantes discretos prefixados. Você falou em esquema de Hilbert, o invariante discreto típico de um subesquema projetivo é o polinômio de Hilbert dele. Os coeficientes do polinômio de Hilbert é a coleção, num certo sentido, é a coleção completa dos invariantes numéricos que um subesquema de PN vai ter. No seguinte sentido, tecnicamente exato e correto. Você pegar dois fulanos com o mesmo polinômio de Hilbert, os mesmos invariantes discretos, é possível chegar de um no outro de forma conexa, como se você pensasse na variação dos coeficientes para chegar de um. Na verdade, você não vem de um para o outro, mas você vem desse e desse para o mesmo. Tá? É diferente de dizer que vai de um para o outro. Mas é quase igual. Tá? Acho que é a tese do Hartson, né? A conectividade do Hilbert de PN. E é feita assim. Você mostra que qualquer esquema de Hilbert, qualquer subesquema fechado de PN, okay? Então, tem um polinômio de Hilbert prefixado, você deforma num subesquema do tipo, é tipo uma flag de coisas lineares, mergulhadas e tal. É uma coisa horrorosa, são ideias monomiais. Parecem ideias monomiais, na brincadeira. Para quem já viu Grobner alguma vez, fica muito fácil entender isso, né? Que você tem uma base Grobner, aí você tem os termos iniciais, okay? Aí você põe um epsilon na frente do resto. Com sorte, você dá uma família plana em que vai deformar o seu ideal original no ideal dado pelos monômios, que são os monômios líderes, os geradores, né? Tudo isso que eu falei é tecnicamente correto.
Não dei muitos detalhes, mas é tecnicamente correto. E não é do outro mundo, não. A tese do Hartman. Não, essa coisa que você pode informar. Ah, sim. Ah, certo. Ah, sim, tá. Ah, não, tá. Eu lembro. Obrigado. Então, para mim, uma família é boa se o membro geral tiver dimensão positiva. Quando eu falei que você podia ter parte finita, foi propaganda enganosa. Quero que o membro geral tenha dimensão positiva. E agora, pelo menos uma dessas duas condições. Ou é integral, tá? Quer dizer, irredutível e reduzido, ou é interseção completa local. Mas no caso de interseção completa local pode dar uma parte finita. Pode dar uma parte finita. Eu não estou excluindo nada finito, não, mas aí teria que ser, como não vai ser integral, tá? Teria que ser interseção completa local. Isso são coisas técnicas que é o que precisa para uma parte chata na demonstração, que é a única demonstração que você procurando você consegue dar, para fazer funcionar, você precisa disso aqui. Eu vou tentar dar uma ideia de onde é que isso aí aparece. Fala. E uma dessas duas coisas. Ou interseção completa local, ou integral. E isso somado aqui. Do jeito que está formulado, eu tenho que pensar um pouquinho se isso me permite incluir. Eu tenho a impressão que dá um jeito para incluir dimensão positiva também, dimensão finita também. Né? Isso, o W eu quero irredutível. Quero irredutível. Que as contas vão ser feitas chegando a uma variedade irredutível, e a imagem irredutível, e calcular fibra genérica, coisas assim. São coisas técnicas. Então, você forma a correspondência em que você pega um membro da família e uma seção que é subesquema dos zeros da seção. Isso aqui, para D suficientemente grande, vai ser projetivização de um fibrado vetorial explícito e de posto esperado. Posto esperado porque vai aparecer numa sequência exata. Aí fica claro qual é o posto que tem que aparecer. Então, esse sigma til, você pode projetar para um lado, que é para o lado do W. Quando você projeta para o lado do W, isso é um fibrado projetivo. Quando você projeta para o lado do PN, quer dizer, para o lado da seção, é aí onde está rolando a geometria. Você pega uma seção genérica, a fibra é finita, né, porque você está pegando uma seção, como é que se diz, de fibrado, de posto igual à base, e a gente está querendo estudar a geometria dos pedaços em que você está impondo que os zeros sejam piores do que zeros discretos. Tá? Então, isso aqui vai ter uma imagem, isso aqui vai ser uma fibração sobre W, e quando você projeta nesse P na N, vai te dar o lugar que eu chamei de sigma DW sem tio em cima. Então, isso é aquela história. Quando você fixa um ponto no plano, ou uma reta, você pedir que curvas contenham essa reta, são condições lineares dos coeficientes. Por isso que vai dar um fibrado. Tá? Então, fixado C, a condição de Z, Xi, zeros de Xi conter C, é linear em Xi. E esse número de condições, que significa calcular a dimensão vetorial, depende só do polínômo de Hilbert, desse polínômo de Hilbert aqui. É o H0, esse é D restrito a C. Isso aqui independe de C, porque o C está variando uma componente. Todos os 6 que aparecem aqui têm o mesmo polínômo de Hilbert. Tá?
Então, a gente está na situação seguinte agora. A gente tem um fibrado projetivo para cá, está mapeando num projetivo para o lado direito, eu quero o grau da imagem. Calcular grau da imagem, você tem que fazer interseção com a classe hiperplana aqui. Até bater na dimensão da imagem. Mas essa interseção que você está fazendo embaixo, pela fórmula de projeção, você pode trazer e fazer em cima. Tá? Mas quando você faz em cima, você está pegando classe hiperplana em cima contra alguma coisa. E como que interessa é um grau, chegar no zero ciclo, você pode calcular esse zero ciclo fazendo a imagem direta pela outra projeção. A imagem direta pela outra projeção é Segre. Tá? É uma coisa calculável. Certo? Tem um porém aqui que eu vou explicar já já. Tá? Porque o que é Segre de um fibrado vetorial? Aplicado na classe fundamental, por exemplo. Você sobe, aplica com a classe hiperplana até cortar a dimensão que cresceu demais e joga de volta para baixo. É o que a gente está fazendo aqui. Tá? Só que a classe hiperplana, primeiro, a gente pegou aqui, ó. Pegou a classe hiperplana aqui, muitas vezes contra isso para calcular o grau, só que em vez de fazer a conta aqui, eu faço a conta nesse fibrado vetorial. E o cálculo do grau, em vez de fazer aqui, eu faço olhando para a imagem direta, para a projeção W, que é a projeção de um fibrado projetivo. E aí a definição da classe de Segre. Pega a classe hiperplana, potência, pega a imagem direta, isso é classe de Segre. Por isso que essas coisas são calculáveis. E isso, para funcionar, eu não vou dar os detalhes agora, mas se você parar para pensar, você vai ver que para isso funcionar, como eu estou usando fórmula de projeção, você vai precisar que esse mapa aqui seja genericamente injetivo. Você quer que não tenha o grau da extensão de corpos que apareceu aqui, seja 1. A fibra genérica, você quer que tenha um ponto só. O que significa o seguinte, olha, eu tenho C variando na família. Tá? Se a minha seção for obrigada a conter um C, não tem por que conter mais de um. Isso é que é a heurística, a intuição manda. Agora, vai provar. Porque tem situações em que eu posso mostrar que você força um e ganha 2. Né? Você pode ter uma superfície quártica que contém uma cônica. É fácil dar exemplos disso. Mas se contém uma cônica, apesar de ser imposto só uma cônica, vai automaticamente conter uma outra. Você pega a seção plana da cônica, grau 4, está pedindo mais uma cônica complementar. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. E aqui está a tecnologia em uma situação em que dá para garantir que não acontece. Tá? E é para fazer isso aí que você precisa de bondade da família. Então, por exemplo, eu tenho uma cônica, boa para esse sentido, não. Mas aí vezes que eu estou num grau tão baixo, estou pegando uma seção plana que eu estou pegando. Mas se pegar seções de grau muito alto, aí isso não acontece mais. Tá? Então, esse mapa, que pega um par e joga na segunda coordenada, é genericamente injetivo para D suficientemente grande, se a família for boa. Essa é a afirmação. Eu vou dar uma ideia da prova. Eu não sei provar isso. Está escrito. Tá? Chega a parte central do argumento, eu nunca entendi direito. É uma demonstração por autoridade. Tá? Você tem que mostrar que você pega um ponto geral, tá? E pegar um fulano geral que contém esse, só contém esse. Isso é o Klein que me ensinou como é que faz.
Então, demonstração é por autoridade. Eu fui testemunha que ele penou também um pouco para completar o argumento. Uma longa correspondência que, se eu fosse organizado, eu teria sido capaz de achar para colocar aqui. Não sou organizado o suficiente para isso. E é calibrada para o que a gente precisa fazer valer aqui. É um teorema tipo Bertini para seções de fibrados vetoriais de posto igual à dimensão da base, que é a situação que a gente está. Tá? Então, o teorema básico é o seguinte: pega o esquema de tipo finito, pega dois feixes de postos E e G, olha para os homomorfismos de E em G. Não está claro de jeito nenhum quem é que vai ser o E ou o G aqui na história, né? Mas fica claro depois. E supõe que esse esquema de homomorfismos de E em G é globalmente gerado por um subespaço de seções de dimensão finita. Tá? Você pega um feixe, no caso aqui até um fibrado vetorial, ele não precisa ser globalmente gerado. Mas vamos supor que é. Coisa que a gente chega fazendo torcendo, né? E por isso que essa altura do campeonato não me preocupa muito. Então, suponha que a dimensão do C que a gente pegou aqui é exatamente a diferença dos postos. É o E menos G. E que esse V gera esse espaço de homomorfismos. Com tanta hipótese, tem que acontecer alguma coisa. O que acontece é que você pega um elemento geral de V, um elemento de V é o mapa de E em G, global. Certo? Então, estou dando condições para que esse mapa, garantir que esse mapa seja objetivo. Isso é coisa técnica que eu preciso. Tá? A gente deduz daí o que a gente quer. Então, lembra lá, a gente tinha E e G, a gente aqui está com F. Parece que não tem nada a ver com a história. Mas esse F é o que tem posto igual à dimensão da base. Nem entendi por que esse mapa. Eu fico feliz que você não consegue entender grego, porque até hoje eu não entendo direito mesmo. Já entendi melhor. Mas eu afirmo para você que não é tão complicado, mas é um pouquinho intrincado. Não parece natural. Também não caiu do céu, não. Tá? Eu vou dar o caminho das pedras aqui. Não cai do céu, não. Então, vê onde é que a gente vai aplicar esse negócio aqui. Você pegar as seções de J vezes F, e você pegar as seções de F que se anulam nesse ideal J. Né? Quer dizer, que você quer que as coordenadas da seção provenham todo do ideal, tá? Do C, onde você quer que se anule. Aí você supõe que o V gera. Pega um elemento geral. Nessas condições, os zeros de V vão conter o C como subesquema aberto e fechado, ou seja, como uma componente conexa. É o que eu queria, separou do resto. Não era essa a afirmação? Não era isso que eu precisava? Estou dando condições em que isso aqui vai acontecer. Né? Aberto e fechado é componente conexa. Então ficou disjunto. Parte lá finita.
Não argumentei ainda porque quando você tira isso, o resto é finito. Mas as ideias são bem simples aqui para isso. Lembra o Lecture Notes on Surfaces do Mumford? Vai lá e aprende. As 10 centrais estão lá. É para isso que a gente tem que ler os casos. Esse livrinho do Mumford continua na minha cabeceira. Acho que comandou pelo menos 40 anos de geometria algébrica, o material do Lecture on Surfaces. Uns bons 40 anos. O início dos anos 60, a quase anos 2000, praticamente tudo que muita gente boa, que nem os 4 autores, Tiro, etc., estava fazendo, foi seguindo o roteiro que o Mumford colocou lá. Mas, entre outras coisas, ele dá a construção dos esquemas de Hilbert, né? Esse Lecture Notes aí. Se vocês acharem que vale a pena, hoje, mas não. Tá? Porque até não tive tempo de preparar melhor. Aí eu posso dar mais detalhes disso aqui na próxima aula. Tá? Sim. Não, é só porque eu parece. Assim, eu não tenho nem. Porque, às vezes você vê um resultado que você olha e você tem uma ideia de por que é verdade. Você não sabe provar, mas pelo menos tem uma ideia de alguma coisa. Esse resultado que você mostrou para mim, eu não consigo entender por que você. A fabricação que a gente vai precisar vai aparecer do I módulo I ao quadrado. A coisa começa de trás para diante, olhando para o fibrado conormal. O argumento precisava que isso aí fosse sobre, que um certo mapa fosse sobrejetivo aí. Então, eu posso fazer detalhes disso na próxima aula. Se assim mais de um levantar a mão. Eu contei também. Legal. Então, como é que a gente faz? A gente avisa que... Tchau, câmera. Não preciso mais de câmera. E agora... Onde é? Stop sharing? Não. O More. Apareceu o More. More se esconde. Stop recording, please. Stop now.